Você já teve um pensamento tão sombrio, tão fora do seu padrão, tão violento ou tão autodestrutivo que parou e se perguntou: isso é meu mesmo? Esse pensamento realmente sou eu? Ou você já acordou com um peso inexplicável no peito, sem motivo, sem sonho ruim, sem acontecimento externo que justificasse, e passou o dia inteiro carregando aquela sensação de que algo estava errado, mas você não conseguia colocar o dedo exatamente onde? Ou talvez você viva um ciclo que não fecha. Tudo parece caminhar, e de repente algo desfaz tudo. O relacionamento que promete, a oportunidade que escapa, a saúde que melhora e piora, a paz que chega e some, sem motivo aparente, como se uma mão invisível estivesse sabotando o que você constrói. Se alguma dessas situações é familiar para você, o que eu vou dizer nesse vídeo é importante. Não porque seja para te assustar, mas porque nomear o que não se vê é o primeiro passo para se libertar. Hoje eu vou te mostrar os 3 sintomas clássicos de espíritos obsessores, os que a doutrina espírita e as tradições esotéricas identificaram ao longo de séculos, e o que fazer de concreto para afastar essa influência da sua vida. Mas antes dos 3 sintomas, preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você entende a obsessão espiritual, algo que a maioria das pessoas nunca ouve, e que é exatamente o motivo pelo qual tanta gente tenta se proteger, mas continua vulnerável. Antes de ir aos sintomas, eu preciso abrir um ponto com você. Existe uma porta específica que os espíritos obsessores usam para entrar na sua vida, e ela não fica na sua porta de casa, nem no seu ambiente externo. Ela fica dentro de você. Eu vou te revelar qual é essa porta mais à frente, depois que você entender os 3 sintomas, porque só faz sentido fechar uma porta quando você sabe que ela existe. Por agora, começa comigo pelo começo. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, definiu a obsessão no Livro dos Médiuns como a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Não é possessão. Isso é outra coisa, muito menos comum e muito mais intensa. A obsessão é uma influência, um sussurro, uma pressão. Ela age na camada mais sutil da existência humana, o campo do pensamento, da emoção e da energia vital. E o que a torna tão perigosa não é sua intensidade, é sua invisibilidade. Porque quando um pensamento aparece na sua mente, você assume automaticamente que é seu. Quando uma emoção te invade, você assume que vem de dentro. Você não checa a origem. E é exatamente essa brecha que um espírito obsessor explora. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos mentores como o espírito age sobre o homem. E a resposta é precisa. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. 2 fluxos de pensamento, a mesma mente, e você não percebe a diferença. Os espíritos que assumem esse papel de obsessores não são monstros sem história. Segundo a doutrina espírita, a maioria deles age por um de 3 motivos: vingança de vidas anteriores. Eles acreditam que você os prejudicou em outra encarnação e não evoluíram o suficiente para perdoar. Afinidade energética. Eles vibram na mesma frequência de estados que você alimenta, como raiva crônica, medo constante, vícios ou ressentimento. Ou simples ignorância. São espíritos que ainda não compreenderam que morreram, que se apegam a pessoas e ambientes por desorientação. Cada categoria tem um padrão de atuação diferente. E os sintomas que eles geram carregam essas diferenças. Mas existem 3 que aparecem de forma clássica, independente da categoria do obsessor. Esses 3 você precisa conhecer. O primeiro sintoma é o pensamento invasivo que não tem a sua assinatura. Todo ser humano tem pensamentos negativos. Isso é normal. A mente humana processa medo, raiva, tristeza, frustração. Isso é fisiologia, não obsessão. A diferença que sinaliza influência externa é quando o pensamento tem uma intensidade desproporcional à situação, quando ele retorna repetidamente mesmo depois de você
o afastar conscientemente, ou quando ele tem uma qualidade que você não reconhece como sua. Pensamentos de abandono intenso, sem motivo real. Impulsos de autossabotagem, que você sabe que não fazem sentido, mas que insistem. Desconfiança exagerada de pessoas com quem você tem motivos para confiar. Irritação explosiva por situações que normalmente não te tirariam do sério. Tristeza profunda que não tem nome nem causa. O sintoma não é ter esses pensamentos, é não conseguir entender de onde eles vêm, não conseguir desmontá-los com raciocínio e senti-los como algo que foi colocado ali, não que surgiu naturalmente. Kardec explica que na obsessão, o obsessor age identificando pontos de conexão no campo áurico da pessoa para interferir no campo mental. Ele não inventa do nada, ele amplifica, distorce e sugere usando como matéria-prima o que já existe dentro de você. Sua insegurança vira terror. Sua tristeza vira desespero. Seu ciúme vira paranoia. O segundo sintoma é o esgotamento sem causa física. Um cansaço que não passa com sono. Uma sensação de que algo está drenando sua energia de dentro para fora, independente do quanto você descanse, independente do quanto você tome cuidado com a alimentação e com o corpo. A doutrina espírita chama isso de desvitalização energética, quando o campo áurico está sendo sugado por uma presença que se alimenta da energia vital da pessoa obsidiada. Os sintomas físicos mais relatados são dores de cabeça crônicas, sem causa orgânica encontrada, pressão constante no pescoço e nos ombros, sensação de peso no plexo solar, bocejos excessivos especialmente em momentos de oração ou de silêncio, que a tradição espírita interpreta como a aura liberando energia densa, e uma fraqueza generalizada que médicos não conseguem explicar por exames. É importante deixar muito claro aqui. Esses sintomas podem ter causas médicas e psicológicas completamente independentes de qualquer influência espiritual. A orientação espírita, e Kardec sempre foi muito firme nisso, é sempre buscar avaliação médica primeiro. O que a espiritualidade identifica como sintoma de obsessão, a medicina deve primeiro descartar como condição orgânica. Mas quando os exames voltam normais, quando os tratamentos não resolvem, quando o cansaço persiste sem explicação, aí é que a dimensão espiritual precisa ser considerada. E aqui está onde a coisa fica mais densa. O obsessor se alimenta de estados emocionais de baixa frequência. Raiva, medo, rancor, culpa, vergonha, vícios. Cada um desses estados emite uma frequência vibratória que atrai e sustenta a presença de espíritos que vibram nessa mesma faixa. Não é punição divina. É física espiritual. É a mesma lei que faz um ímã atrair metais, não porque alguém decidiu, mas porque a natureza da frequência cria a atração. Isso é o que Kardec quer dizer quando fala em sintonia moral, como condição para a obsessão. E é aqui que o terceiro sintoma se instala, e é o mais traiçoeiro de todos. O terceiro sintoma é a sabotagem sistemática em áreas específicas da vida, como se houvesse um teto invisível que você não consegue ultrapassar. Você cresce até certo ponto e algo desfaz. Você melhora e regride. Você se aproxima de algo bom e acontece um evento que afasta. Espíritos obsessores que agem por vingança têm como objetivo específico impedir o florescimento da pessoa que obsidiam. Eles não querem a morte, querem o sofrimento prolongado. Querem ver tudo de bom sendo retirado e agem injetando sugestões de pensamento que levam a pessoa a tomar decisões que ela mesma lamenta depois, a afastar as pessoas certas, a sabotar as oportunidades que chegam. O segundo nível de obsessão identificado por Kardec é quando esse controle avança ao ponto de a pessoa perder o discernimento sobre suas próprias escolhas, começando a obedecer a uma voz interna que ela acredita ser sua, mas que não é. Você já tomou uma decisão que sabia que estava errada no momento em que tomou, e tomou mesmo assim. Já disse algo que não queria dizer, como se as palavras viessem de um lugar diferente de você. Esse é o limite entre o sintoma 2 e o sintoma 3. E agora chegou o momento de revelar o que eu prometi no começo. A porta que os obsessores usam para entrar.
Ela não é externa. Ela é o seu próprio estado vibracional. E isso não é uma crítica. É uma informação libertadora. Porque se a porta está dentro de você, o poder de fechar essa porta também está. Um espírito de baixa frequência não consegue se instalar no campo de quem vibra consistentemente em frequências elevadas. Não porque seja invulnerável, mas porque a sintonia não se estabelece. Você não sintoniza uma frequência de rádio que não existe no seu aparelho. O campo áurico de uma pessoa que cultiva amor, gratidão, perdão, fé e práticas de elevação vibratória não oferece ponto de entrada para esse tipo de influência. Não é sobre ser perfeito. É sobre a direção predominante da sua vibração. Então, como afastar? A primeira coisa, e a mais urgente, é elevar o padrão vibratório através de práticas consistentes. Oração sincera, não repetição mecânica de palavras, mas conversação real com o plano espiritual elevado. A prece, segundo Kardec, modifica a frequência do campo energético da pessoa de forma mensurável e cria o que as tradições chamam de escudo de luz, uma barreira que não é física, mas que é real em termos energéticos. A segunda prática é o trabalho com o perdão, especialmente o perdão das pessoas que mais te machucaram, porque o rancor e o ressentimento são as frequências que mais criam sintonia com obsessores que agem por vingança. Enquanto você guarda o ódio, você mantém o canal aberto. Isso não é injusto. É a lei de causa e efeito operando no plano energético. A terceira prática é a vigilância dos pensamentos. Aprender a distinguir o que é seu do que foi sugerido. Quando um pensamento invasivo aparecer, em vez de lutar contra ele ou aceitá-lo como verdade, observe-o com distância. Pergunte: esse pensamento me eleva ou me afunda? Me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? Um pensamento que não passa no teste da elevação não merece sua atenção, independente de sua origem. A quarta prática é buscar ambientes espiritualmente fortalecidos. Seja um centro espírita, um templo, um grupo de estudo, qualquer espaço onde energias de cura e de luz estejam concentradas. O passe espiritual e a água fluidificada são ferramentas tradicionais do espiritismo kardecista para reequilíbrio do campo energético. E se os sintomas forem intensos e persistentes? A desobsessão, uma sessão mediúnica específica, onde um médium treinado dialoga com o espírito obsessor para orientá-lo, pode ser necessária. O objetivo da desobsessão nunca é punir o obsessor, é esclarecê-lo, porque ele também é um ser em sofrimento. E enquanto ele estiver preso no ódio e na vingança, ele também não evolui. A quinta e mais profunda prática é a transformação moral interior. Não como disciplina religiosa imposta de fora, mas como a compreensão de que você é o único que pode fechar a porta que está aberta dentro de você. Enquanto houver vícios que você alimenta, rancores que você cultiva, medos que você não enfrenta, padrões que você não transforma, há brechas. E onde há brechas, há oportunidade de influência. Kardec foi cirúrgico nisso. A obsessão é uma via de mão dupla. Ela só ocorre quando existe alguma sintonia entre o obsessor e o obsidiado. O que isso significa na prática? É a limpeza espiritual mais poderosa que existe. Não é uma oração, não é um ritual, não é uma sessão de desobsessão. Embora tudo isso tenha valor, a limpeza mais poderosa é a transformação de si mesmo. Porque quando você muda sua frequência de dentro, o que estava sintonizado naquela frequência perde o acesso. Não porque foi expulso, porque a porta simplesmente deixou de existir. Você não é vítima passiva da espiritualidade. Você é um ser consciente com livre-arbítrio, operando em múltiplas dimensões simultaneamente: a física, a emocional, a mental e a espiritual. E o seu poder de interferir nessas dimensões é real. O que você pensa? O que você fala? O que você escolhe sentir? O que você decide transformar? Tudo isso tem peso no plano espiritual. Tudo isso determina quem se aproxima de você no campo invisível. Não existe sorte nem azar espiritual. Existe frequência. E frequência você pode mudar.
Qual dos 3 sintomas você mais reconheceu na sua vida ou na vida de alguém que você ama? Conta nos comentários. Eu leio tudo e muitos dos próximos vídeos desse canal nascem exatamente das histórias que vocês compartilham aqui. Você faz parte desse espaço. E se esse conteúdo chegou até você hoje, se ele nomeou algo que você sentia mas não conseguia explicar, se ele acendeu algo que precisava ser acendido, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal. Aqui cada vídeo é uma chave. E às vezes a chave que você precisa está no próximo conteúdo. Até lá, cuide da sua frequência. Ela é o seu campo de proteção mais real.